ele vai tentar de todas as formas contra o povo de Deus. Você pode ter certeza disso, que lá no inferno, você é um alvo do diabo. Ele odeia a sua vida, ele odeia a sua família, ele odeia a sua casa, ele odeia você estar feliz, ele odeia, meu amado. E ele não se alegra mesmo quando ele vê a igreja adorando, quando ele vê você vindo para a igreja, quando ele vê você passando as lutas que for, mas não abandona Jesus, está ali com Jesus. Então ele odeia tudo isso, e ele vai tentar de todas as formas lançar os dardos inflamados, ele vai tentar de todas as formas ficar ao derredor das nossas vidas, tentando uma brecha, procurando um pecado, uma porta, para que ele possa entrar e destruir as nossas vidas. Mas quando nós oramos, quando nós vigiamos as nossas vidas, nós prevenimos contra isso. A prevenção, ela antecipa. Se nós prevenirmos, nós antecipamos. A pessoa que não vigia, ela fica sem retaguarda, ela fica bobeando, ela fica ali, né, vendo o ventilador, e daqui a pouco o diabo, ele esperando uma brecha para te traçar, porque é o que ele quer fazer. Então nós precisamos nos prevenir. Quando às vezes as pessoas, né, vão fazer alguns exames, eles estão prevenindo, estão se cuidando. Quando se encontra de repente aí, né, uma doença, logo no começo ela é mais fácil de tratar. Quantas pessoas a gente viu aí que já partiu dessa vida por não se prevenir, não se cuidar, e depois quando vim, não sabia, e já é o final da vida. Então nós temos que nos prevenir. Querido, eu quero te fazer uma pergunta agora, eu quero que você responda só para você. Você já passou por momentos de desânimo na sua vida? Você já ficou desanimado com situações? Não precisa responder, só para você mesmo. Você já passou por momentos, amado, de ficar muito desanimado, de abandonar, de parar, parece que não vê uma saída? Porque nessa noite nós vamos falar justamente sobre esse tema: prevenção contra o desânimo. Mas pastor, o senhor falou que a igreja está uma bênção, está gostoso. Por isso mesmo que Deus trouxe muito forte essa palavra no meu coração, que nós temos que prevenirmos, temos que estar em vigia. Eu tenho visto, meu amado, eu não sei você, eu tenho sentido, né, os céus abertos sobre as nossas vidas. Nós temos sentido isso. Nós temos sentido, meu amado, que o mover de Deus sobre as nossas vidas. Agora eu não posso, né, cochilar, porque quem cochila a coroa perde. Eu tenho que prevenir, eu tenho que vigiar, eu tenho que estar atento. Por isso que eu tenho que o quê? Usar de prevenção contra o desânimo. A mensagem que eu estou trazendo hoje, querido, é para nós nos prevenirmos. Por quê? Porque o diabo não está feliz com essa igreja. O diabo não está feliz com a sua família, não está feliz você liderando uma célula, não está feliz. Então nós não podemos, querido, bobear, nós temos que estar ali vigiando. Por que nós estamos falando de desânimo? Porque estar desanimado é estar abatido, sentir-se desencorajado, sentir-se cansado, sem força. Esses são os sintomas do desânimo. Uma pessoa, quando ela está desanimada, ela se entrega, ela não tem força de lutar, ela se abate, ela fica desencorajada, ela não se levanta para se posicionar numa posição de guerreiro. Por quê? Porque ela foi tomada pelo desânimo. E nós temos que nos estar prevenindo contra esse desânimo. Porque o diabo, ele vai fazer de todas as formas para quê? Para trazer desânimo para os nossos corações. Ele não pode com a sua vida, amém? O seu nome já está escrito no livro da vida, glória a Deus. Amado, tem um anjo que Deus envia todos os dias ao seu redor. Ele não pode tocar, ele não pode. Mas nós temos que estar vigiando as nossas vidas. Nós temos que prevenir, nós temos que antecipar. Nós vamos descansar hoje, daqui a pouco nós vamos sair do culto, daqui a pouco estamos encerrando. Você vai para sua casa, o diabo não descansa.
E o diabo não está preocupado, meu amado, com quem já está lá derrotado, já está nas grades, já está na prisão dele. Ele está preocupado com quem pode causar um tormento no inferno, que é as nossas vidas. Ele está preocupado se você vai levantar para orar de noite. Ele está preocupado se você está orando pela sua família. Ele está preocupado se você tem se posicionado dentro da sua casa, na sua vida espiritual. É com isso a preocupação dele. Então ele vai lançar desânimo. Sintoma do desânimo: apatia, conformismo, falta de compromisso, abandono das obrigações. Uma pessoa, quando ela se encontra num sintoma de desânimo, ela abandona suas obrigações. Você pode ver, meu amado, que quando um líder desanima, ele para a obra que Deus começou na vida dele. Ela é interrompida. Quando ele encosta, quando ele abandona o seu chamado, ele abandona as suas obrigações na presença de Deus. Então, esses são os sintomas do desânimo. E o que causa o desânimo? Agora que eu quero que você entenda. Porque o diabo, ele pega justamente essas situações contra as nossas vidas. O que causa o desânimo? Segundo os estudiosos, a pessoa pode ficar desanimada quando está passando por necessidades materiais. Então você vem na igreja, você ora, você vê o mover de Deus, mas ele na sua casa está passando necessidade. Aí ele vai aproveitar essa oportunidade para quê? Para lançar desânimo no seu coração. Segundo os estudiosos, uma pessoa, quando ela está passando por um processo desanimado, é quando ela não é valorizada. Ela não é reconhecida. Você quer ver, meu amado, o que acontece muito nos casamentos? É justamente quando o marido já não valoriza mais a sua esposa, e quando a sua esposa não valoriza mais o marido. E aí vai entrando o casamento num ponto do quê? De desânimo. A pessoa vai desacreditando, a pessoa vai se deixando, abandona, para com as suas caminhadas, para de querer se arrumar. Uma mulher, quando ela é valorizada, uma mulher, ela quer se arrumar, ela quer estar bonita, ela quer mostrar para as outras: ó, estou vivendo um momento de graça, olha aqui, meu marido me valoriza, por isso que eu ando, né, penteada, pintada, né, de roupa, e põe uma roupa, porque ela é valorizada. Mas para de valorizar sua esposa, meu amigo, você vai sofrer muito. Para de desvalorizar seu marido. Ele não atravessa a rua, ele começa a querer. Por quê? Porque já tem tanta luta. Então uma pessoa, meu amado, o causa desânimo é o quê? Quando a pessoa é desvalorizada, ou ela não, quando não alcança os seus objetivos. Quando você traça uma meta, quando você quer chegar em algum lugar e aquilo não dá certo, as portas se fecham, o negócio não dá certo, traz desânimo. De repente você está fazendo algo, você está colocando algo no coração, você colocou algo no altar de Deus, espera uma resposta e aquilo vem ao contrário. Aquilo não condiz com aquilo que você estava esperando. Aí você fala: mas Deus, eu fiz tudo certo, eu orei. Aí Deus lá de cima, amado, vai cochichar: eu sei o melhor para a sua vida, eu sei a hora certa. Ele sabe de todas as coisas. Quando nós não alcançamos nosso objetivo, a tendência é o quê? Trazer um desânimo para as nossas vidas. Você quer ver um líder de célula, meu amado? Ele começa a batalhar. E aí não é ensinado princípios, não é ensinado levantar com o líder, não é ensinado trabalhar com o anfitrião. Aquilo vai trazendo um desânimo. Daqui a pouco ele começa só a ver derrota, só a ver fracasso, e ele começa a olhar a célula dele, a célula não cresce, não ganha alma, não ganha vida. Daqui a pouco ele fala: eu não sirvo para isso. Por quê? Foi tomado pelo desânimo. Por quê? Porque não alcançou os seus objetivos. Então, meu amado, nós temos que nos prevenir contra o desânimo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Amado, Deus tem falado tanto. No Tadel aqui, terça-feira, Deus falou muito forte nesse livro. E nós vamos continuar terça-feira que vem. Se você, olha, eu convido você a participar. Tem muitas coisas boas no Tadel.
E esse livro aqui Deus tem falado muito. Neemias capítulo 1, versículo 3. Neemias, livro do Velho Testamento aí, fica bem antes de Jó. Neemias capítulo 1, versículo 3. Fala dessa forma: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passando por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derribado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Por enquanto só esse versículo, mas deixa sua Bíblia aberta. Querido, aqui está um caos, está aqui uma passagem de um povo que estava desanimado, de um povo que não tinha mais ânimo, de um povo, meu amado, que via e já não tinha mais para onde correr. Esse texto aqui, meu amado, ele mostra o quadro do povo de Israel, aqueles que não foram levados para o cativeiro, como a cidade de Israel estava vivendo. Ela estava com seus muros derrubados, as suas portas queimadas, o inimigo entrava e saía a hora que queria. Então as pessoas lá não tinham ânimo de trabalhar, porque quando trabalhava, recebia o dinheiro, não podia comprar nada, porque o inimigo vinha e tomava. Esse era o estado daquele povo. Um povo, meu amado, que estava vivendo um sofrimento. Um povo que estava vivendo um momento de desânimo. Um povo que não via saída. Tudo que eles olhavam era montão de lixo, os muros destruídos, as portas, entra quem quer, entendeu? E não tinha segurança nenhuma. Esse era o estado do povo de Israel. Estavam vivendo em miséria e desprezo e vergonha por outras nações. As pessoas olhavam e falavam: olha, a Israel de Deus, uma cidade que foi tão forte, uma cidade que foi, que houve reis que conquistou, agora está no desprezo. Agora está aí sendo uma vergonha. É lógico que tudo isso que eles estavam colhendo era consequência do pecado que eles tinham cometido. Mas esse é o estado do povo de Israel. O resultado deles, eles viviam em apatia, conformismo e falta de compromisso em reconstrução. Eles não tinham vontade. Eles estavam lá justamente esperando a morte chegar. Não vamos chegar a lugar nenhum. Só consigo olhar destruição. Só consigo olhar derrota. E é justamente, querido, sobre isso que nós temos que estar meditando, para não cairmos justamente nas armadilhas do diabo. Está sempre nos antecipando para que o inimigo não venha tomar o nosso coração em desânimo. Por isso que o tema dessa noite é prevenção contra o desânimo. Nós temos que prevenir as nossas vidas contra o desânimo. A pergunta é: como prevenir o desânimo? E eu te faço outra pergunta: como vencer o desânimo? Nós temos que aprender a nos prevenir contra o desânimo e temos que aprender a vencer o desânimo. Porque o diabo, querido, ele não é bobo. Ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo para que você entre no estado de desânimo. A única pessoa, querido, que pode impedir o agir de Deus é você mesmo. Se você se apegar no estado de desânimo, não tem como Deus agir. Não tem como. Ele pode enviar anjos, ele pode abrir portas, ele pode levantar pessoas ungidas, ele pode, meu amado, derramar unção no louvor, mas se seu estado tiver no estado de desânimo, nada vai acontecer. A pessoa desanimada, ela vem para um culto, ela sai mais desanimada, porque ela consegue ver as outras pessoas recebendo, mas ela não tem forças para sair da posição que ela se encontra. Ela não consegue, meu amado, ter forças para se levantar. E é essa situação que deixa o diabo feliz. Domingo aqui nós pregamos, sobre as mentiras do diabo. Nós falamos ali que ele é perito em mentira. Ele se formou para isso. Ele fez faculdade teológica para ser mentiroso. Por isso ele tanto é que ele ganhou o título de ser pai da mentira. E o Duque ainda tem pessoa que quer concorrer com o diabo.
para ver quem é mais mentiroso. Você está entendendo? Mas o diabo se tornou perito. Ele ganhou o troféu de ser um mentiroso. E nós ministramos aqui, meu amado, 4 áreas que a Bíblia garante que nós já recebemos de Deus, mas que o diabo fica mentindo que você não é nada disso. Que você não tem valor, que você não tem paz, que você não tem alegria, que você não tem autoridade. Porque ele é o pai da mentira. Então, querido, nós precisamos aprender a vigiar as nossas vidas. Eu preciso aprender a vigiar minha vida espiritual. E eu vou te dar uma dica. Sabe quando as coisas começam a ficar muito boas? Sabe quando as coisas começam a abrir as portas? Sabe quando você começa a sentir os céus abertos? Sabe quando você começa, querido? Aí que você tem que vigiar a sua vida. Sabe por quê? Porque a tendência é dar uma relaxada e aí vem a rasteira. Quando as coisas estão ficando bom, aí que eu vou mais mergulhar em Deus. Quando o céu está se abrindo, aí que eu vou estar mais diante de Deus. Às vezes é o mal de muitas pessoas. Parece que está tudo muito bem, né? Não está faltando emprego, né? Tá tudo, as coisas tudo correndo certinho. Hoje estou tão cansado, eu não vou no culto não. Já fui domingo, já fui na célula ontem. Não, hoje eu vou ficar em casa. Aí que está o contra-ataque do diabo. Ele vai esperar você abaixar sua guarda só um minutinho, para ele poder te contratar. Então, como prevenir o desânimo? Eu quero ver com vocês aqui 144, estou brincando. Eu falava que faz tempo que eu não falava isso, né? Então me deu vontade de falar agora. Não. Eu quero ver com você aqui alguns tópicos rapidamente, para nós meditarmos nisso e deixarmos o Espírito Santo continuar trabalhando em nossas vidas. Primeira coisa, meu amado, que previne, que nós temos que vigiar para vencer o desânimo, é dar ouvido às boas palavras que são ditas para nós. Está com a sua Bíblia aberta? Vai lá em Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, versículo 17. Agora aqui Neemias vai falar com o povo. Se você ler até o capítulo 17, Neemias foi vasculhar, foi ver o que precisava ser feito. Neemias viu lá aonde ele tinha que investir, quem que ele ia precisar para trabalhar. Aí no versículo 17, Neemias chama o povo. Então Neemias fala: então eu lhe disse, veja a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não ficamos mais nessa situação humilhante. Aí ele fala no versículo 18: também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei tinha me dito. Aqui, meu amado, Neemias trouxe o quê? Boa palavra para o povo. Logo quando eles se reuniram, os nobres, os trabalhadores, Neemias dá uma boa palavra para o povo de ânimo. Você quer vencer o desânimo? Não despreze palavra de ânimo na sua vida. Não despreze. Você quer vencer o desânimo, meu amado? Dá ouvido às boas palavras que são lançadas na sua vida. E você sabe quem vai lançar palavras boas na sua vida? Quem quer te ver bem, quem torce para o seu sucesso, quem quer morar com você no céu, quem quer, meu amado, ver o seu nome escrito no livro da vida, quem compartilha de um mesmo Deus vencedor, que manifesta a glória sobre as nossas vidas. O mundo não, querido. Você vai encontrar péssimas palavras, você vai encontrar inveja sobre a sua vida, mas não podemos desprezar as boas palavras. Tanta gente, meu amado, tem lançado tanta palavra de derrota na vida das pessoas, que não vai dar em nada, que não vai conseguir. Não, querido, você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que move céus e terra pela sua vida. Você tem um Deus, meu amado, que tem ciúmes de você. Manda tocar em você, para ver com quem que ele está arrumando confusão. Com Deus. Agora, querido, nós não podemos desprezar, nós temos que dar ouvido às palavras. Muitas vezes sofremos por não darmos ouvido às boas palavras que são ditas. Compartilha um sonho seu
com pessoas sem visão, ele vai matar seu sonho. Ele vai falar que não é capaz, que você não vai chegar a lugar nenhum, que isso não dá certo. Compartilha com pessoas, meu amado, que não têm o quê? Os olhos em Deus. Ele vai falar: você está doido, você vai fazer isso? Você é doido. Agora compartilha com pessoas que querem dividir o céu com você. É isso mesmo, irmão, se levanta, Deus é contigo, Deus está à frente. Tenha fé, Deus vai mover a seu favor. Eu quero ver você contar testemunho, eu quero ver você testemunhar disso. É isso que eu quero ver na sua vida. Por quê, querido? Porque nós não podemos desprezar as boas palavras. Não podemos desprezar. Olha o que Neemias fez aqui. Primeiro ele viu a situação das coisas. Quando ele estava lá perante o rei, ele recebeu a notícia de como esse povo estava vivendo. Aí, meu amado, o que ele fez? Ele foi lá, andou, viu, ele não falou nada para ninguém. Vai ler aí o capítulo em casa para você ver. A palavra fala que ele sai à noite, ele não fala nada, ele não chega lá anunciando que ele ia reconstruir, que ele era o maioral, que Deus era com ele, que o rei estava apoiando o projeto dele, ele não falou nada disso. Ele chegou lá na surdina, foi olhar o estrago, que precisava ser feito. Aí ele reuniu o povo e trouxe uma boa palavra. Trouxe uma palavra de ânimo. Olha esse versículo 17 que nós lemos aqui, ó. Então lhe disse: veja a situação terrível que está Jerusalém, está em ruína, as suas portas foram pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fique mais nessa situação humilhante. Aí ele contou do que Deus estava no negócio. Porque, querido, o que traz ânimo no coração das pessoas, quando vai trazer uma palavra no seu coração, é que Deus está no negócio. Por que as pessoas lá não conseguem compartilhar dos sonhos que você tem? Porque muitas vezes as pessoas não têm Deus no negócio. O que ele falou? Deus é comigo, Deus colocou essa obra no meu coração, eu estou aqui porque Deus me enviou, o rei me apoiou. Aí o povo falou: opa, peraí, então há uma saída. Então há um jeito de nós conseguirmos vencer. Então, querido, primeiro ponto importante que eu e você tem que entender é justamente dar ouvido às boas palavras que são ditas nas nossas vidas. Nós temos que aprender a dar ouvido. Não precisa abrir, mas em Isaías 50, versículo 4, a parte A fala assim: o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Versículo 50, a parte A fala assim: Deus instruiu os sábios para sustentar com palavra as pessoas que estão cansadas. Então quem sustenta o cansado? Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. Então nós precisamos ser sustentados por Deus. Você quer ver um exemplo na Bíblia? Israel estava lá, os discípulos estavam começando a andar com Jesus. Aí chegam lá e falam assim para Jesus: vão lá em Natanael, achamos o Messias. Achou? Achamos o Messias. Vocês estão brincando? Achamos. Essa é a versão segundo André, tá? Achamos o Messias. Onde ele veio? Veio lá de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que eles falaram? Vem ver. Quando ele ia chegando, o que Jesus falou assim? Cara, aí está um verdadeiro israelita. Já elogiou ele, que não tem dolo. Tem um cara aí que ele é judeu mesmo, até o tutano. Você está entendendo? Aí ele falou: e antes de te chamar eu vi que você estava debaixo da figueira. Ele falou: opa, peraí, você me chama que eu sou israelita, e me viu debaixo da figueira? Filho. Aí o que Jesus fala no versículo 51? Só porque eu te falei isso você creu? Ainda você vai ver ainda os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Trouxe uma palavra para o coração de Natanael. Natanael, você acha que ele abriu? Não pensou duas vezes, estou com esse homem. Por quê? Por causa da boa palavra que foi ministrada na vida de Natanael. Então, primeiro ponto importante: dar ouvido às boas palavras que nos são ditas. Amém? Olha para o sermão, você tem que ouvir. Segundo ponto importante, querido, para nós anteciparmos, para nós nos prevenirmos contra o desânimo, é agir.
é não parar, é continuar tendo atitude. O que muitas vezes acontece, querido, que as pessoas vão entrando, vão se deixar entregar para o desânimo, eles param de agir. Aí fica uma presa fácil para o diabo, porque parou de agir, querido. Vimos que o desânimo leva à indiferença e ao conformismo, ou seja, a falta de ação. Só com a ação que nós tomamos atitude e conseguimos sair desse estado. Nós só vamos antecipar o desânimo se eu continuar agindo. Se eu parar, filho, aí eu fico fácil do diabo me acertar. Fico um alvo fácil. Então eu tenho que continuar agindo. As coisas não estão acontecendo, eu continuo buscando Deus. As coisas não estão acontecendo, eu continuo orando. Eu não vou desanimar. Uma hora Deus vai atender a minha oração. Uma hora os céus vão se abrir sobre a minha casa. Uma hora Deus vai estender as mãos sobre mim. Mas eu não posso desanimar. Amém. O mal, querido, que é a primeira luta, as pessoas já querem parar. A primeira dificuldade já encontra um obstáculo. Fala, não dá não vamos chegar não dá certo. Não podemos parar de agir. Versículo 18 fala, e eles responderam, sim, vamos começar a construção. Então vamos começar, vamos agir. Se você veio para construir os muros, o povo estava desanimado. Você viu a situação do povo? O que eles falaram? Sim, vamos começar essa construção agora. Vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar. Por quê? Porque a ação, o agir, antecipa o desânimo. Antecipa, querido. A ação, o agir, a nossa atitude antecipa o desânimo. Se eu quero vencer, eu tenho que ter atitudes. Você está entendendo? Está difícil? Tem atitude. Eu sou filho de Deus. Não, você acha que Deus vai deixar eu sofrer? Não. Amado, não tem atitude não. Toda manhã se renova as misericórdias sobre a nossa vida, amém? Toda manhã você pode pedir perdão, que o sangue de Jesus te lave e purifica, amém? Toda manhã. Mas fica na cama deitado esperando as coisas cair do céu. Fica esperando. Não vai agir não. Não vai, meu amado, ali aproveitar aquela boa saúde, aquelas portas, o sol brilhando sobre as nossas vidas e não vai à luta não. Não age para você ver. As coisas não acontecem. Então eu tenho que agir. Neemias 2:18 fala, eles responderam, sim, vamos começar a construção, e se encorajaram para esse bom projeto. É o que nós precisamos agir. Você quer ver um exemplo, meu amado? O leproso lá em Mateus 8, ele estava leproso. A palavra fala que ele se aproximou de Jesus. Ele agiu. Olha o estado que ele estava, leproso, afastado das pessoas, mas ele sabia que Jesus cura, ele agiu. Você quer ver um outro exemplo, meu amado? É a mulher do fluxo de sangue. Ela agiu. Quando ela olhou aquela multidão lá em roda de Jesus, lá estava lá os seus 12 guarda-costas, né? E Pedro andava até com a espada e não mexia com Pedro não. E Jesus ali, o povo apertando, e a mulher falou assim, rapaz, meu milagre está ali. Meu milagre está ali. Mas entre o milagre dela e Jesus tinha uma multidão. Ela não quis saber, meu irmão. Ela saiu no meio da multidão, foi lá e tocou aonde? Nas orlas de Jesus. Na hora que Jesus falou, parou, peraí, alguém me tocou diferente. Por quê? Porque ela agiu. Você quer que Deus, meu amado, haja a seu favor? Haja você primeiro. Se levanta. Busque, não se desanime, não pare, não se entregue. Nós só vamos antecipar o desânimo se eu continuar agindo. Se eu começar a olhar as coisas difíceis, as portas se fechando, todo mundo só reclamando do governo, todo mundo falando mal da Dilma, todo mundo falando mal da Darcy Vera. Meu amado, eu vou parar, eu vou entrar dentro do meu quarto e falar, para que então eu vou viver? Nós temos que continuar agindo. Você está entendendo? As coisas estão difíceis, eu estou em Cristo. As coisas estão difíceis, eu estou em Deus.
As coisas hoje foi difícil para você. Você falou, diabo, tá difícil? À noite eu vou estar louvando lá na igreja. À noite eu vou estar glorificando lá o nome de Deus. Você está se levantando contra a minha vida, mas à noite eu estarei lá dando glória ao Senhor Jesus, pela minha salvação, pela adoração, pela presença de Deus, pela unção. É isso que nós temos que fazer, agir, querido. Não podemos parar. O mal é que quando se aperta, quando as coisas estão difíceis, para de agir. Então fala para o seu irmão, tem que dar ouvido às boas palavras, mas tem que agir. Amém, queridos? Glória a Deus. E por último, para nós encerrarmos, nós precisamos reorganizar a nossa vida espiritual e a nossa vida material. Nós precisamos reorganizar. O diabo, ele vai aproveitar, querido, quando a sua vida material está uma bagunça. E ele vai aproveitar quando o seu nível da sua vida espiritual está uma bagunça. Ali ele vai aproveitar. Então nós precisamos o quê? Reorganizar. Se eu quero antecipar o desânimo, eu tenho que me reorganizar, tanto materialmente quanto espiritualmente. Vimos o grande problema de Jerusalém e seus muros. Estavam caídos, suas portas queimadas a fogo. O resultado dessa destruição foi o quê? Miséria, pobreza e vergonha. E aquilo ali trazia o quê? Desânimo para o povo. Você está entendendo? Agora, querido, a Bíblia, quando ela fala de porta e muro, ela tem algum significado muito importante que nós temos que levar em consideração quando se tratando de muro e porta. Primeiro, porta, oportunidade. Porta significa oportunidade. Quando as portas estão queimadas, perdemos a oportunidade. Se as portas da sua vida espiritual estiver derrubada, você perde grandes oportunidades na vida. Primeiro, profissionalmente, afetiva, familiar, e ministerialmente, você não consegue ter a sua vida espiritual. Um crente que está com as suas portas espirituais, a sua proteção caída, é um crente, querido, que ele está levando um sério problema para que o diabo faça bagunça na sua vida. Por quê? Porque porta fala de oportunidade. Quando você vai arrumar um emprego, nossa, essa porta tem que se abrir. Quando você sai ali, que você vai levar um currículo, essa porta tem que se abrir. Quando você sai, quando você vai dar um orçamento, Deus, abre essa porta. Porque é oportunidade. Porta representa oportunidade nas nossas vidas. Como que eu vou, meu amado? Então eu tenho que entender. As minhas portas não podem estar destruídas. Outra coisa, querido, porta tem acesso ao nosso coração. Então nós temos aqui, porta, significado, oportunidade. Segundo, acesso ao nosso coração. Quando as portas estão queimadas, muitas coisas têm livre acesso ao seu coração. Se a porta do seu coração tiver queimada, destruída, você fica um alvo fácil para o diabo. Aí, meu amado, sabe o que ele lança? Sentimento ruim. Sentimento, meu amado, de maldade, sentimento de derrota, sentimento de vergonha. Por quê? Porque as portas da sua vida espiritual estão queimadas. Então eu preciso me reorganizar. Eu preciso entender que, meu amado, que as portas da minha vida espiritual têm que estar me protegendo. Eu tenho que estar atrás de uma proteção. Você quer ver um exemplo na Bíblia? José, meu amado, ele era a pessoa certa, estava no lugar certo e na hora certa. Só que ele não permitiu o seu coração abrigasse sentimentos ruins. Já pensou quando ele chegou diante de Faraó lá, que ele revela o sonho lá para Faraó, e ali ele estava diante de Faraó, ele estava no momento certo, na hora certa. Mas já pensou se tivesse amargura no coração por ele ter sido perseguido, por ele ter sido preso, por ele ter sido caluniado? Sabe por que ele não levou em consideração essas coisas? Porque a porta estava protegendo.
na hora da oportunidade, fala, opa, eu me candidato a esse cargo aí que você está querendo aí. E pode deixar comigo que Deus é comigo. Você está entendendo? Às vezes, queridos, se nós não tivermos proteção, se as nossas portas estiverem derrubadas, nós perdemos a oportunidade, e muitas oportunidades nas nossas vidas. Nós perdemos as oportunidades, querido. Então, porta fala de oportunidade, porta fala de acesso ao nosso coração, proteger o nosso coração. Agora, o segundo fala de muro, muro fala de proteção, santificação e segurança. É tudo aquilo que aquela cidade não tinha suas portas e não tinha os seus muros. Então aquele povo estava vulnerável, desanimado, desprezado por duas razões. Os seus muros de proteção não estavam de pé. As suas portas estavam todas queimadas a fogo, não tinha como. Ficava livre acesso para ela. Quando os muros estão fendidos, nos tornam vulneráveis ao ataque do adversário. Quando os muros estão fendidos, estamos permitindo que as raposinhas entrem no nosso jardim, na nossa casa. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Você sabe o que vai destruir? As raposinhas. Que vai lá destruir o seu jardim lindo, aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus te abençoou. Por quê? Porque não tem proteção. Crente, querido, que está com os muros destruídos, é um crente sem proteção. É um crente que, meu amado, que ele precisa entender, que ele precisa sair desse estado de desânimo, ele precisa voltar a agir, ele precisa acreditar nas palavras, ele tem que se reorganizar espiritualmente. Então eu preciso acertar a porta espiritual e o muro espiritual da minha vida. Amém? Quando os muros estão destruídos, nos tornamos inseguros. Muitos de nós perdemos a convicção de que Deus está conosco. Perdemos a autoridade espiritual, perdemos a alegria e perdemos a paz. Por quê? Porque a nossa vida não está boa. E justamente isso que o inimigo quer. Ele quer olhar para a sua vida espiritual e ver que os muros estão destruídos. Ele quer olhar para a sua vida e ver que as portas, as oportunidades da sua vida estão destruídas. Que um livre acesso para o seu coração é muito fácil. Então ele pode levar o tipo de sentimento para o seu coração. Olha, uma pessoa quando ela está desanimada, querido. Olha quanto sentimento ruim entra no coração de uma pessoa desanimada. Ela se torna uma ferramenta do diabo para causar contenda no meio do povo. Uma pessoa desanimada. Ela abre o coração para sentimentos ruins. Ela abre a porta, meu amado, sabe para quê? Para ser mensageiro do diabo. E aí o diabo vai falar, sempre lançar. Você está doido, cara? Você não está vendo lá que agora puseram bateria, está muito alto. Agora eu não aguento mais, agora eu tenho que ficar lá fora, porque eu não aguento meus ouvidos. Sabe o que é isso? Não tem proteção. Tem livre acesso. O diabo está levando o quê? Livre acesso ao sentimento. Em vez de você falar, glória a Deus, aleluia, olha, agora nós estamos com bateria, que gostoso. Eu vou orar para os bateristas agora ser ungido, né, para manter um nível. Nós estamos começando agora, querido. Olha quanto tempo nós estávamos aí cantando com o Fernandinho vinha aqui todos os cultos, né? Vinha aqui a Ludmila, era uma bênção. Mas agora não estamos precisando mais deles. Deus deu perna para nós voltar a andar. Amém. Você está entendendo? Agora nós vamos olhar e já vamos começar, né? Em vez de abençoar, de falar que bênção, cara, glória a Deus. Não. Se os muros e as portas estiverem destruindo do seu coração, sabe o que você vai ver? Ixi, agora está muito alto, nossa, pelo amor de Deus. Agora eu vou chegar depois do louvor. Agora eu vou chegar depois do louvor. Por quê, querido? Porque os muros estão destruídos. A proteção do seu coração está destruída. Aí o diabo vai levando um sentimento ruim. Vai levando um sentimento ruim no seu coração. Daqui a pouco você começa a ser o quê? A boca do diabo no meio do povo de Deus. Então nós temos que nos prevenir contra o desânimo. O desânimo gera isso, querido. O desânimo, ele gera isso na vida das pessoas. Mas fala, graças a Deus. O Senhor é bom. Concluindo, querido, para nós orarmos. Meu querido,
Se você estiver vivendo uma situação que tem causado desânimo em sua vida, ou se você, meu amado, abriu seus olhos, e nessa noite Deus tem, de repente, trazido no seu coração, que você tem que se prevenir, você tem que vigiar a sua vida, você tem que voltar, meu amado, a colocar as portas no seu coração, você tem que voltar, meu amado, a levantar os muros de proteção na sua vida, para que você não se torne um alvo fácil, para que você não se torne uma presa fácil para o diabo. Então, querido, que o Espírito Santo nessa noite, ele venha nos ajudar a antecipar, a prevenir, meu amado, o desânimo. Por que nós temos, meu amado, eu estou batendo nessa tese, Deus me trouxe essa palavra muito forte no coração, porque nós estamos começando a viver um momento tão gostoso, como igreja, querido. Deus tem dado uma visão, eu não sei, eu tenho compartilhado com os líderes aqui, Deus tem dado uma visão, querido, você vai ver as coisas, meu Deus, de que vai acontecer nas nossas vidas. Você está entendendo? Então por isso que nós temos que prevenir, nós temos que já levantar muros de proteção, colocar porta de novo no nosso coração, querido, para que o inimigo não se torne um alvo fácil, para nós podermos ser boca de bênção, para nós podermos erguer nossas mãos diante desse altar e concordar, falar glória a Deus, que bênção que Deus está agindo, que Deus está operando. Amém? Pega carona de repente aí nos testemunhos dos irmãos, isso edifica a igreja. Às vezes nós falamos, eu quero ver Deus agir, eu queria que Deus lá descesse lá, né, e os anjos aparecessem. Se os anjos aparecerem aqui, não fica um aqui, sai todo mundo correndo. Deus tem agido, meu irmão, Deus tem lançado bênçãos sobre as nossas vidas, Deus tem curado, Deus tem feito maravilhas. Mas nós não podemos ser pego pelo desânimo. Fala para o seu irmão, temos que se prevenir contra o desânimo. Agora faz uma cara de profética e fala, conta comigo. Eu vou te ajudar. Você não vai desanimar. Eu vou te ajudar. Amém, queridos? Glória a Deus. O estado de uma pessoa desanimada é estar sem alma, ou seja, perde a capacidade de pensar, sentir e tomar decisões. É uma pessoa zumbi, semi-morta. Não pensa, não tem capacidade, não toma decisões, zumbi. Aí vem para a igreja, o mover de Deus e está lá, ó, sangue, sangue. Quem já viu aquele filme dos mortos-vivos? Não, querido. Deus traz uma unção nova, renovo. Amém? Se você está nessa situação, meu amado, creia, Jesus Cristo, ele veio o quê? Para dar vida e vida em abundância. Antes de você se colocar de pé, abre sua Bíblia lá em Isaías 40 e vai se colocando de pé para nós orarmos, que eu já passei 5 minutos.